Muito bem, caros irmãos e irmãs, que bom podermos estar aqui, reunidos, vivendo esse momento em que somos ensinados por Deus. Ele fala aos nossos corações, nós respondemos na medida que conseguimos, falamos com Ele, vivemos esse tempo tão bonito, tempo aí da Páscoa, estamos na 6ª semana, e vemos nessa semana da comunicação, e na conclusão do tempo pascal, já bem no final, a comunicação da boa notícia, e uma comunicação que ia se espalhando, e por onde chegava essa boa notícia, por onde chegava o Evangelho, quer dizer, onde chegava Jesus, porque a comunicação da palavra de alguém é a comunicação da própria pessoa, a vida ia acontecendo, estruturas iam sendo mudadas, e o reino de Deus ia acontecendo. Estamos lendo os Atos dos Apóstolos nesses dias, e como é marcante nós contemplarmos esse início da igreja na força do ressuscitado, e que é uma força que trouxe a igreja até hoje, que nós precisamos reconquistar, ou não é reconquistar, mas cada um de nós precisamos mergulhar nesse projeto que Jesus Cristo nos apresenta com todo o nosso ser, com uma força muito maior. Então, nesses dias todos, vendo os discípulos, os apóstolos, saindo e por onde iam, lá iam fundando comunidades, iam descobrindo novos cristãos, e aqui em um dia que nós estamos voltados para a família, lá na Europa já, na região da Macedônia, descobrem lá uma mulher que estava rezando na beira de um rio, Lídia, que fez questão, ao escutar aquela palavra e ser tocada por ela, fez questão de entrar em comunhão com aqueles que anunciavam a palavra, e fez com que eles fossem morar ou hospedar, quer dizer, ficar um tempo, não sabemos quanto tempo aí, na casa dela. Ela fez questão disso, e assim cada casa nossa, cada lugar onde está chegando esse sinal, cada casa onde cada um de nós moramos, seja esse lugar, e nesse tempo, de uma forma muito intensa, nós precisamos gritar isso. É preciso que essa chegada dos anunciadores, da comunicação do Evangelho, da forma que for, chegue, e aproveitando esse tempo da graça, porque nós podemos enxergar de forma positiva tudo que está acontecendo, e tirar o proveito do que está acontecendo, e ganhar com isso. Li uma reportagem ontem, colocando assim uns levantamentos, da participação de gente na igreja, muito maior do que se fosse somar as pessoas que frequentam a igreja durante a semana, se fosse uma missa dominical, um número muito maior. Então, se nós pegarmos, então a gente vê isso aqui com muita esperança, que essa comunicação, na semana da comunicação, insisto um pouco nisso, do Evangelho, que vocês da Pascom estão ajudando muito a igreja a fazer acontecer, faça acontecer um novo tempo nas famílias. E pedimos a intercessão de Santa Rita, um novo tempo nas famílias, como esse lugar básico, fundamental, de se construir o reino de Deus, de fazer o Evangelho acontecer, de se hospedar Jesus, de se hospedar os seus enviados, e fazer com que brote ali uma grande alegria, porque a salvação entrou nessa casa. Então Lídia, a fazer a experiência com a palavra de Deus que lhe era anunciada, para ela não teve outro jeito a não ser quase que obrigar, a palavra fala assim, forçou-nos a aceitar o convite, Então é preciso que todos vocês forcem, entre vocês mesmos, façam essa força, para que habite na casa de vocês
essa boa notícia, essa boa comunicação, e isso restaura a vida da gente. Durante essa semana toda, indo agora para o Evangelho, durante essa semana toda, começando a semana passada, Jesus aí nesse discurso de despedida, a partir do lava-pés, tem um longo discurso que ele vai fazendo, um longo diálogo que ele vai fazendo com a gente, aos quais ele chama de amigos. E é bom que vocês se coloquem como essa gente com quem Jesus está comunicando. Então ele vai fazendo um monte de diálogos, conversa, ele vai para frente, vem para trás e vai repetindo alguns pontos fundamentais, vai nos ensinando alguns pontos fundamentais, que esse anúncio dele, a palavra, é preciso, irmãos e irmãs, ele insiste muito, que a palavra seja praticada. Se vocês me amam, vocês obedecem o que eu digo, vocês colocam em prática. Eu acho que nós estamos com um mundo tão ruim, tanta tragédia acontecendo, tanto mal acontecendo entre cristãos, que não são cristãos, tem religião, mas não coloca a palavra em prática. Então Jesus diz de forma insistente, aí pelo capítulo 14, um pouco no 15 também, olha, se vocês me amam, vocês não me procuram só para obter os benefícios que vocês precisam. Muita gente procura Santa Rita para obter graça, tá bom, vamos procurar, mas não adianta buscar em Jesus, não adianta buscar a religião, para nos beneficiar no bem bom que a religião traz, e nós não beneficiarmos a religião com a nossa inserção nessa prática religiosa de verdade. Então, se nós amamos o Senhor, nós praticamos a palavra, colocamos em prática. Se nós praticamos a palavra, nós construímos um mundo novo, nós ressuscitamos a humanidade, nós fazemos nova terra e novo céu, quer dizer, um novo céu acontecer na terra. E esse é o projeto de Deus para nós, Então, pegando um pouquinho disso que Jesus vinha falando, ligando com o Evangelho de hoje, e Jesus insiste. E qual é a palavra que ele repete tanto a partir do lava-pés? Eu, mestre, Senhor, fiz isso com vocês, vão, façam o mesmo. Amai-vos uns aos outros. Então, se vocês me amam, vocês colocam em prática a minha palavra. E qual a palavra? Amem-se mutuamente. Se vocês amarem-se de verdade, o reino de Deus estará acontecendo. Deus estará presente onde o amor dos cristãos estiver acontecendo. Amem-se uns aos outros. Nisso reconhecerão que vocês são meus discípulos. E agora estamos assim, entrando devagarzinho. Começou ontem, um pouquinho antes, quando Jesus, falando de despedida, ele fala que nós não ficaremos órfãos. Ele vai dar outro defensor. Outro, porque ele é o defensor, ele é o protetor, ele é o salvador. Mas por que outro? Ele fala de outro, E ele fala do Espírito, esse outro defensor, que eu mandarei da parte do Pai. O Espírito da verdade, que procede do Pai, e ele dará testemunho de mim. E esse testemunho que o Espírito dá de Cristo levou Paulo, Silas, Barnabé, Timóteo, esse povo todo a anunciar na beleza do Evangelho da igreja primitiva, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, anunciar com aquele ardor. Por quê? Eles receberam esse conhecimento interior de Jesus Cristo. Esse Espírito que procede do Pai dará testemunho de mim. Vocês me conhecerão. Lá no Antigo Testamento fala, vai chegar o tempo em que não vai precisar falando muito. Conheço o Senhor, Ele é assim, Ele é assado. Todos me conhecerão. Mas é preciso, essa postura nossa de nos tornar amigos, 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 amigos de Jesus. O que é ser amigo de Jesus? É estar com Ele. Vocês têm jovens aí nos acompanhando, o que é uma característica muito forte nos jovens? Forma as suas tribuzinhas, Tem jovens que são muito próximos dos outros, são grandes amigos, e com Jesus Cristo nós, e uma coisa interessante entre os jovens, é que uns ficam parecendo muito com os outros, acho que dá para pegar,
aquele grupinho que convive, eles ficam muito iguais uns com os outros, eles ficam muito assim, os mesmos jeitos, as mesmas palavras, né, a mesma forma de vestir, uns procuram comprar a mesma marca que o outro, né, da roupa ou do tênis, quando pode comprar, porque isso é uma realidade talvez não de tantos, mas o que eu estou querendo dizer, se nós estamos com Jesus, se nós permanecemos com Ele, se nós convivemos com Ele, nós nos tornamos iguais a Ele. E aí, o nosso testemunho, né, onde quer que nós estejamos, vai ser de mostrar aquele que é nosso amigo. E como Ele é o que é, Ele é Deus, então a nossa comunicação natural, é bom que a gente nem saiba disso, para a gente não se vangloriar, para a gente não se achar, porque é terrível algumas correntes religiosas que ficam muito, né, cheias de si, né, muito cheias de si porque se acham, né, melhor, sei lá, né? Então é muito bom que nós, na humildade, na simplicidade, e quanto mais perto dele nós vamos, né, nos achegando, né, vocês são meus discípulos, vocês são meus amigos, mas nós vamos ficando parecido com Ele, e ao mesmo tempo, mais nós vamos percebendo que nós somos indignos, mas ao mesmo tempo ainda, mais nós vamos percebendo que somos muito queridos, muito amados, e aí não tem como não levar essa notícia, não tem como não proclamar, né? Não tem como não comunicar essa boa notícia, esse evangelho que é Jesus Cristo, de uma forma muito natural, e aí o evangelho vai sendo convincente. Amai-vos uns aos outros, se vocês me amam, estão comigo, vocês vão se amar mutuamente, e esse testemunho, né, de amor, né, vai se tornar convincente, que todos vão querer que vocês estejam nas casas deles, vocês aqui, né, então é um pouco essa presença aqui do Espírito, né, e continuando aqui, né, vós também, é o que eu acabei de dizer, está escrito aqui, e vós também dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio, estão convivendo comigo, estão convivendo comigo, estão convivendo comigo, e esse testemunho é natural, eu insisto, é bom que a gente não saiba, se a gente saber, porque nós mostramos com a nossa vida de que tribo nós somos, pegando o exemplo dos jovens, essa até questão tribo, é dos jovens, acho que no meu tempo ainda, acho que nem uso isso mais, não sei como é que é o nome hoje, que dá para aqueles grupinhos, né? Mas nós mostramos, né, com quem nós andamos, de uma forma muito tranquila, feliz, natural e na humildade. Na humildade, eu já dizia alguma coisa sobre isso, a gente ter muito cuidado, né, para não se achar, né, melhor que ninguém, e voltar lá no capítulo 13, que começa todo esse discurso de Jesus, eu, mestre, Senhor, o que eu fiz com vocês? Lave os pés. Então, se vocês são meus, se vocês me amam, amem-se uns aos outros, lavem os pés uns dos outros. Então, esse é o ensinamento de Jesus. E a segunda parte do Evangelho, para a gente ir encerrando, o que Jesus diz a respeito desses que colocarem em prática isso aqui? Vocês são perseguidos, vocês serão caluniados, vocês serão mortos. Olha, eu fico muito assustado com grupos dentro da igreja que acusam o Papa disso, daquilo e daquilo outro. Um monte de mentira, um monte de fake news. Um tanto de grupo dentro da igreja que acusa os bispos, um tanto de gente que se diz melhor que os outros, a ponto de poder julgar os outros, né? E colocar. Eu fico muito assustado hoje com o que anda acontecendo por aí afora. Uma igreja de gente, né, que se torna perseguidor. Quer dizer, parece que a perseguição ela é mais interna. E o que está escrito é exatamente isso aqui, ó. Expulsar-vos-ão. Virá a hora que aquele que vos matar, vos caluniar, vos degradar, fizer fake news contra vocês, acham que estão prestando culto a Deus, a verdadeira religião, a verdadeira tradição. Entra numa ideologia maluca, né, de não conhecimento de Jesus Cristo, e inventa um outro Cristo. E em nome desse Cristo, em nome desse Deus, faz-se tantas tragédias por aí afora, ao longo da humanidade.
Então a necessidade aqui de no Espírito nós irmos purificando a nossa concepção de Deus. Ninguém de nós conhecemos Deus. Ninguém de nós conhecemos Jesus Cristo. Nós sabemos muito pouquinho. Então há essa necessidade, né, de intensificarmos mais e mais a nossa aproximação numa atitude de abertura, de se deixar conduzir, né? Recebendo a comunicação, aquilo que Jesus quer dizer e o que Ele é, quem que realmente Ele é, superar as falsas concepções, né? Porque aqui está muito claro, agirão porque não conhecem o Pai, nem a mim, conhecem um Deus que eles inventaram, ou que foi passado muito equivocados, né? Então que coloca para terminar, né, pegando esse caminho todo, né, do amor. Se vocês me amam, vocês colocam em prática. Se vocês me amam, vocês estão comigo, vocês são meus amigos. Se vocês são meus amigos, eu dou para vocês, não vou deixar vocês órfãos, vou dar um outro consolador, vou dar o meu Espírito, e vocês que estão comigo, com a luz desse Espírito, vão testemunhar. E se vocês testemunham mesmo, vocês vão incomodar, e vocês serão perseguidos. Isso é muito claro na palavra de Jesus aqui, é muito claro, pelo menos eu acho. Se não for, depois vocês me ajudem aí, porque é isso que eu acabava de dizer, né? Nós vamos fazendo as leituras, vamos tentando entender um pouquinho, né, sobre quem é Jesus e o que Ele fala, e muitas vezes nós nos equivocamos. Isso é muito importante nós estarmos atentos, mas eu percebo assim e convido a todos, né, pela intercessão de Santa Rita, que tanto amou, né, com que tanto, né, mostrou esse amor apaixonado por Jesus, na família, depois na vida religiosa, essa vida, né, que todos, né, possamos hoje, Semana da Comunicação, nessa semana, sermos essa presença, esse testemunho. Eu falava de terminar mais um pouquinho sobre a Semana da Laudato Si, queridos jovens, é tempo de ler. Quem não leu, é preciso ler, né, aprofundar em muitas coisas que estão sendo feitas aí, né, a pequena via, o Padre Paulo está fazendo, ficou belíssimo o que ele fez ontem, mostrando um pouquinho, né, o que é essa carta encíclica. Na internet é muito fácil localizar, então é preciso nós vermos que beleza. Eu falo isso aqui para terminar mesmo, porque eu vim para Viçosa, porque eu me encantei, quando eu vim fazer um vestibular para veterinária aqui, me encantei com a natureza exuberante, e fiquei sabendo que existia alguma coisa chamada engenharia florestal. No ano seguinte eu não passei no vestibular, eu vim por causa da natureza, que me encantou. Depois fui para a Amazônia, né? Mas depois eu vi que a natureza que me encantou não é a natureza de plantar eucalipto para produzir carvão, ou de plantar isso ou fazer aquilo para produzir celulose, mas uma natureza que depois eu percebi que não parei por ali. Essa ecologia que o Papa fala, uma ecologia de fazer o reino de Deus acontecer, todos irmãos, irmãos da Mãe Terra, irmãos da natureza, cuidando de tudo numa grande, né, ligação, numa grande beleza, né, de comunhão com Deus, né? E isso aqui foi muito interessante, né? Isso também me ajudou, aquilo que fala o santo, né? Sei lá quem santo, eu não sou muito de guardar, né, qual o santo padre que disse isso, mas contemplando a beleza daquilo que Deus criou, a gente é remetido para o encontro com o Criador. Mas depois a gente contempla um pouquinho o que estão fazendo com esse mundo, com esse planeta. A gente fica muito triste, bate o joelho no chão e começa a chorar. O que nós estamos fazendo com o que Deus fez? O que nós estamos fazendo com a criação? O que nós estamos fazendo com as criaturas? O que nós estamos fazendo com as populações pobres que moram, né, que precisam da natureza para viver? Só para ganhar, para juntar, para acumular. Poucos que detêm aí a posse de tudo. Tudo sendo transformado em números nos bancos, e a terra sendo devorada, né, por uma parte da humanidade que precisa acabar isso, como se estivesse devorando, né, vermes comendo uma carniça. Isso é muito sério. Essa expressão não é minha não, mas tudo vale, né, para poder se acumular, para poder se
enriquecer, para poder, né? Mas vamos ver o que esse coronavírus vai deixar de lição para essa humanidade que aí está doente. E o Papa falava das pandemias, não é só pandemia de coronavírus. Os 4 primeiros meses nós podemos arredondar 4 milhões de pessoas mortas de fome. Que ecologia é essa que muita gente fica muito preocupada com o animalzinho, temos que preocupar mesmo, mas a obra-prima de Deus está morrendo de fome. E o Papa falava de outras pandemias, a guerra, que mata. Então, pregar o Evangelho, para a gente, é um grande compromisso, porque nós sonhamos, nós temos a utopia, o que nós olhamos é grande, é o reino de Deus, que precisa acontecer lá no céu, depois da morte, Padre, eu vou para o céu. Não! Quem ficar muito preocupado em levar uma vida só para salvar a alma, para depois morrer não vai salvar, não. Porque nós salvamos a nossa alma no engajamento e no compromisso de amor e de bondade, no compromisso com a causa do reino de Deus, que nós assumimos aqui. É para isso que nós somos enviados, e muitos, por favor, se deixem enviar, para agir mais, para fazer mais, para atuar mais. Tá bom, a partir do Evangelho, a gente sai um pouquinho, pensando na família, pensando nessa comunicação que é o próprio Evangelho, a Bíblia toda é comunicação, pensando no mundo bonito que Deus criou e que nós precisamos, com a presença do ressuscitado e na ação do Espírito Santo, ajudar a recriar, ajudar a ressuscitar uma nova humanidade, um novo mundo. É a nossa missão, isso é grande demais, mas é de Deus, Deus pode, e Ele conta com a gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos, irmãos e irmãs, confiantes a Deus, alguns pedidos, algumas súplicas, na certeza que Ele nos escuta e nos atende.